O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios, e não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Catecismo, nos números 116 e 117, nos fala a fé da Igreja, nos fala que a Sagrada Escritura, ela tem vários sentidos, isto é, ela tem um sentido literal, então é aquilo que as palavras estão nos expressando, é aquilo que o autor, o agiógrafo, aquele que por moção do Espírito Santo escreveu aquele texto, é aquilo que está sendo dito. É o sentido histórico, é o sentido chamado pelo Catecismo no número 116, é o sentido literal. E tem o sentido espiritual, que é a aplicação que nós fazemos daquele sentido na nossa vida. Aí tem o sentido, dentro do sentido espiritual, o sentido alegórico, o sentido moral, o sentido anagógico, mas todos estes sentidos que nós os aplicamos na nossa vida, eles se fundamentam no sentido literal, isto é, aquele fato aconteceu. Só que é um fato de tal grandeza, de tal profundidade, que nós podemos fazer uma aplicação espiritual dele na nossa vida, mas aquilo aconteceu de fato. Então, Jesus multiplicou os pães. A partir daí, nós podemos também tomar sentidos espirituais. Jesus andou sobre as águas e acalmou o vento, a tempestade. Jesus, ele foi transfigurado no Monte Tabor. Jesus, ele curou o cego. Jesus expulsou os demônios. Jesus fez o surdo ouvir, o mudo falar, o aleijado andar. Porque Jesus é Deus. Nós estamos falando da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Eu sei, graças a Deus, que para muitos, acredito, para nós que estamos aqui, para todos, isso é óbvio, mas infelizmente, para alguns, isso não é tão óbvio assim. Isto é, existe uma descrença, um ateísmo no coração de algumas pessoas que se pensam cristãs e que fazem toda essa aplicação espiritual
dos milagres de Jesus, porque no fundo eles não podem aceitar, eles não querem aceitar que Jesus de fato andou sobre as águas, que Jesus de fato multiplicou os pães, que Jesus de fato expulsava demônios e todos os outros milagres apresentados pelo Novo Testamento. E é claro, meus santos, que aqui é um efeito dominó, né? Quando se começa a duvidar dessas coisas, mais cedo ou mais tarde, a pessoa duvidará de fato da divindade de Jesus, duvidará de fato da realidade dos sacramentos, isto é, a Eucaristia é Jesus Cristo, Ele nos deixou os sacramentos, refiro-me aqui agora à Eucaristia, e a Eucaristia é verdadeiramente o sacramento em que nós recebemos Jesus inteiro, corpo, sangue, alma e divindade, de modo que podemos dizer, sem pestanejar, que não existe diferença alguma entre Jesus no céu glorioso e Jesus presente no altar e nos sacrários das igrejas, porque a diferença da aparência é apenas uma diferença acidental, mas é o mesmo Jesus. O sacramento no sacramento da confissão, nós verdadeiramente recebemos o perdão de Deus, sem o qual, se são pecados mortais, sem o qual eu estaria destinado ao inferno, que existe, que Jesus falou sobre ele. E por que, meus santos, que eu estou apresentando essas realidades, estou fazendo esta introdução? É porque eu gostaria de fazer uma aplicação espiritual da cura da sogra de Pedro. Mas é claro, é óbvio, Jesus, historicamente, literalmente diz aqui que Jesus foi à casa de Simão, de Pedro, lá encontrou a sua sogra que estava doente, e Jesus a curou de uma febre. Então aqui é o sentido histórico, é o evento histórico, é o sentido literal. Jesus curou a sogra de Pedro. Mas façamos agora uma aplicação espiritual. Este método, os padres da igreja eram expert, isto é, eles gostavam de fazer esta aplicação espiritual a partir daquele evento real, daquilo que havia acontecido. E os padres da igreja, eles sempre viram primeiramente, eles observam que o Evangelho de São Marcos, ele mostra que Jesus Cristo começa o seu ministério já restaurando, de alguma maneira, começando a restauração da humanidade. Por quê? Porque o primeiro milagre de Jesus no Evangelho apresentado pelo Evangelho de São Marcos é o que? Jesus que expulsa o demônio. Depois Jesus cura uma mulher, a sogra de Pedro, e depois Jesus cura um leproso. Então, isto é, da mesma maneira que o pecado entrou no mundo pelo diabo, que simbolizado ali pela serpente, pela mulher que foi seduzida pelo seu desejo daquele fruto de agradável aparência, e depois que levou o homem também a pecar, apresentando-lhe aquele fruto, São Marcos, ele apresenta esta mesma sequência. E os padres da igreja dizem então que nós podemos ver na cura da sogra de Pedro, nesta febre, nesta enfermidade que a acometia, nós podemos ver um sinal, uma imagem da febre dos desejos desregrados que estavam presentes no coração de Eva, que ela deu abertura para isso,
e que estão presentes no nosso coração. Isto é, nós também temos estes desejos desregrados. Isto é, assim como Eva viu o fruto e o desejou, assim nós também trazemos em nós essa febre, esta enfermidade. O que é etimologicamente a palavra enfermidade significa não firmeza. Uma pessoa enferma é uma pessoa não firme. Então nós também trazemos essa enfermidade com a sua consequência, com a sua consequente multidão de desejos desorientados, desorganizados, desajustados, e que nós precisamos então olhar para nosso Senhor, nos voltar para nosso Senhor e pedir que Ele cure também a nossa febre, que Ele cure também a nossa enfermidade. Mas para isso, meus santos, já falei aqui não poucas vezes, nós precisamos reconhecer as nossas enfermidades. Nós precisamos apresentar nosso Senhor aquilo que em nós é desorientado, aqueles desejos impuros. E quando aqui eu falo de desejos impuros, eu não me refiro simplesmente aos desejos relativos, contrários ao 6º e ao 9º mandamentos. Desejos impuros, desejos desregrados, são aqueles desejos que habitam o nosso coração e que nos tornam não dispostos, indispostos a servir nosso Senhor, a seguir nosso Senhor, a dizer amém à sua vontade. Santo Zacarias, lá de Isabel, lá no capítulo 1 do Evangelho de São Lucas, Lucas capítulo 1, versículo 74, Zacarias diz assim, naquele cântico tão conhecido a nós e que a igreja canta todos os dias pela manhã, na oração de laudes da liturgia das horas: libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor. Isto é, a escravidão ao inimigo, quando nós somos seduzidos pelo inimigo, existe um medo no nosso coração, existe um receio com relação a Deus, de modo que nós não queremos servir a Deus sem temor, servir a Deus com alegria. Isto é, o nosso coração é enfermo, o nosso coração é doente, os desejos do nosso coração são muitos e são de tal maneira desregrados, de modo que nós não temos uma concórdia com Deus. Nós não temos um só coração com Deus. Concórdia, cordis é a palavra coração em latim, e a palavra concórdia significa ter um único coração. Não, nós temos vários corações no nosso peito, nós temos vários desejos no nosso peito, vários desejos na nossa alma. Nós somos enfermos, de modo que nós precisamos então, na nossa oração, hoje, meditando sobre a sogra de Pedro, que foi curada da sua enfermidade, e diz aqui a palavra, que logo depois, Marcos capítulo 1, versículo 31, então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Quando ela ficou livre da febre, a primeira coisa que ela começou a fazer foi servir ao Senhor. Lembra aqui a referência que eu fiz com Lucas, aqui Marcos, capítulo 1, versículo 31, a sogra de Pedro, livre da febre, começou a servir. Lucas, capítulo 1, versículo 74, diz: livres dos nossos inimigos,
Os demônios, o diabo, livres dos nossos inimigos, a Ele quem? A Deus, a Ele nós sirvamos sem temor. Então nós precisamos pedir a Deus que Ele nos faça servos amigos, não servos escravos, isto é, que nós sirvamos a Deus, porque podemos não servir a Deus, estaremos no pecado, mas também podemos servir a Deus cheios de medo e de receio, porque no nosso coração temos tantos outros desejos, que se pudéssemos não servi-lo e servir a nossa vontade, isso faríamos. Então precisamos pedir a Deus o quê? Que nós o sirvamos sem temor de perder nada, sem temor de perder coisa alguma, porque o que é que faz com que temamos servir a Deus? Nós tememos perder algo por servi-lo. E o Papa Bento XVI, o Papa Emérito Bento XVI, ele disse de uma maneira tão bonita: quem serve a Cristo não perde nada, ganha tudo. Mas o diabo coloca na nossa mente, coloca no nosso coração, de que quem serve a Deus perde muita coisa, e muita coisa boa. E aí, quando a Deus servimos com temor. Então precisamos também, assim como a sogra de Pedro foi livre desta febre que os padres da igreja viam como um sinal dos desejos desregrados, já que ela é a mulher curada no Evangelho, que faz referência a Eva, que foi seduzida pelos seus desejos. Precisamos pedir a Deus também que Ele misericordiosamente nos cure a nossa febre, nos cure a nossa enfermidade, para que livres nós possamos servir a Deus. Mas podemos também aqui, meus santos, fazer uma segunda aplicação que é apenas um complemento, uma confirmação desta primeira aplicação que estamos fazendo. O Evangelho de São Marcos diz que Jesus, Ele segurou. Como é que diz aqui? Isso, versículo 31. Marcos, capítulo 1, versículo 31. Jesus se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. É interessante que este milagre, ele é apresentado pelos 3 evangelistas, pelos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, mas somente Marcos, enquanto os outros evangelistas diz que Jesus tocou nela e ela ficou curada, o evangelista Marcos diz que Jesus a segurou, a sustentou pela mão, a ajudou a se levantar. É bonito, né? O símbolo aqui de alguém que nos sustenta e nos ajuda a levantar. Exatamente isso que nós precisamos pedir a nosso Senhor, que Ele nos segure pela mão, que Ele nos sustente pela mão e Ele nos ajude a dar os passos necessários, que nós com toda a simplicidade digamos: Senhor, eu sozinho eu não consigo me levantar, eu preciso me sustentar na Tua mão e preciso de que a Tua mão continue a me sustentar. E aqui, meus santos, não é um pedido inadequado, porque se nós existimos é porque Deus nos sustenta no ser, né? Quando nós dizemos que Deus é criador, nós não estamos dizendo, nós não somos deístas. O que é que os deístas dizem? Que Deus criou o mundo e o deixou. Deus criou o mundo, colocou regras, leis neste mundo e o deixou à sua própria sorte. Os cristãos, eles não dizem apenas isso. Deus criou o mundo,
Deus colocou regras e leis no mundo, mas Deus continua intervindo no mundo e o mundo sustentando. Se Deus se esquecesse de mim por um momento, eu deixaria de existir. Então Deus continua me amando e me sustentando. Então, se você na sua oração, você pede isso, você não está pedindo nada de diferente daquilo que Deus quer continuar fazendo. Senhor, levanta-me da minha febre, levanta-me da minha enfermidade, levanta-me com a tua mão poderosa e sustenta-me, Senhor. E continua me sustentando, porque sem ti eu vou fraquejar, sem ti eu vou voltar atrás, sem ti, Senhor, eu vou desanimar e vou retornar à febre de outrora, que me levará a não querer te servir, porque o meu coração novamente será tomado por vários temores, eu terei medo de ti novamente. Por misericórdia, Senhor, sustenta-me com a tua mão, com a força da tua mão. E assim como um pai ajuda uma criança a dar os primeiros passos, e a criança necessita do apoio da mão do pai, do apoio da mão da mãe, para que ela consiga dar os passos. Por quê? Porque ela não tem firmeza suficiente nas pernas, ela é enferma, ela é fraquinha nas pernas. Nós, meus santos, somos sempre enfermos. Enquanto neste mundo estivermos, sempre esta enfermidade estará presente. Logo, sempre sustentados pela mão de Deus, nós precisaremos estar. Peçamos, meus santos, lendo este Evangelho, peçamos a Deus que misericordiosamente nos cure a nossa febre, esta abundância de desejos que existe no nosso coração, para que o nosso coração queira o que Deus quer, ame a sua vontade e, livre dos inimigos do diabo, o sirva sem temor, e que Deus misericordiosamente continue nos sustentando neste caminho de santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.